Se apresenta para o pessoal, diz de onde você fala, a tua idade, onde você faz medicina. Meu nome é Júlia, eu faço medicina em Santo André, na Faculdade de Medicina do ABC. Estou atualmente no terceiro ano, sexto período, e eu entrei no PPA no começo desse ano, depois do curso gratuito também para residência que teve no comecinho do ano. Como é que foi esse teu processo de começar a fazer medicina? Tu sempre quis fazer medicina? E como é que foi isso? Você é de Santo André mesmo? Mora no interior? Como é que é? Na verdade, como é que foi esse teu processo de pergunta até um pouco difícil essa parte de onde que eu sou. Eu morei em vários lugares. Quando estava prestando vestibular, eu sou de Minas, mas quando estava prestando vestibular, eu já estava aqui em São Paulo. Eu sabia que eu queria ficar em São Paulo. E sobre a escolha da medicina também, eu não queria medicina. Nunca foi um curso que eu cogitei. Quando eu era mais nova, eu pensava, não quero medicina. Mas acabou que eu cheguei no ensino médio. Eu sempre gostei de ciências, mas a medicina eu nunca tinha cogitado. E cheguei no ensino médio e comecei a pensar nas possibilidades. E aí entrou a medicina, fui pesquisando mais a fundo e acabei optando por seguir essa carreira. E aqui estamos, deu tudo certo e está dando. Como é que foi esses teus primeiros períodos na faculdade de medicina? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Então, eu comecei online a faculdade, então já foi difícil por aí, porque eu fiz meu terceiro ano foi em 2020, eu entrei em 2021, então eu já estava vindo de uma onda de pandemia que foi péssimo, e entrei na faculdade em 2021, foi super difícil o começo para socializar, porque não dava para conhecer ninguém, muitas pessoas já se conheciam de cursinho, aí eu sentia que eu estava meio isolada, mas aos poucos foi dando certo, foi conhecendo pessoas por grupos de trabalho, enfim, e aí foi se adequando, depois voltou presencialmente e tudo foi se acertando, mas acho que começo é sempre um choque, as matérias é muito diferente do que a gente tem no ensino médio. Primeiro que passa a ser só normalmente a gente tem biologia, né, no ensino médio, no cursinho, e agora biologia uma vez por semana, 2 vezes por semana. Aí agora passa a ser a carga horária inteira, biologia, química, física. E também, sem contar que a faculdade você vira adulto, então você que fica responsável pelas suas coisas, você fica responsável por administrar seu horário. Eu entrei na faculdade direto do ensino médio, minha escola dava muito, muito apoio para mim, de rotina, de tudo, me forçava a ficar nos eixos. A faculdade me obrigou a fazer isso sozinha. Rapaz, interessante, você falou assim, você vira adulto, né, na faculdade. Eu acho que é muito verdade isso, porque no ensino médio ele meio que vai te direcionando, dizendo ali o que você tem que fazer, quais são as Olimpíadas que você tem participado, não sei se tu participa de ONHB e tudo, né? E ele já vai te direcionando quando você tá na faculdade, você vê aquele limbo, né? Tipo assim, o que é que eu vou fazer? E a gente falou da época da pandemia, e realmente eu tenho a sensação também que a pandemia tirou muitas experiências do início da faculdade de medicina. Quando foi que você se tocou que você precisava de currículo? Em que foi o momento da sua vida que você fez assim, não, eu preciso começar a construir o currículo? Sempre tem na faculdade as pessoas falando, de currículo, isso é bom pro currículo, isso a gente sempre escuta. Acho que a gente escuta duas coisas, a gente escuta ou, temos que construir currículo, mas fica só nisso, tipo, ligação rosa pro currículo, isso conta pra residência, é essa frase. Quanto conta, como se organizar, certificado é bom, não é, isso a gente não fala, é mais de isso conta para residência, ou então o completo oposto, que é um pouco mais antiquado, que é assim, currículo não faz diferença, se você for bem na prova, você está garantido, o currículo é 10% da nota, enfim, foi mais esse ano mesmo que eu comecei preciso sentar, preciso ver mesmo como é que funciona. E aí, mas assim, de onde é que veio mesmo, vou entrar e vou começar a investir no meu currículo? Pra mim, o PPA, ele entrou mais com a parte de pesquisa científica do que de currículo. A parte de currículo veio como um bônus pra mim, porque eu queria muito iniciar na carreira científica, não só carreira científica, mas queria muito iniciar na pesquisa. Eu estava tendo muita dificuldade, eu não entendia muito bem o que significava, não sabia a diferença de um resumo para um artigo, uma publicação engloba os dois, como funciona. Toda essa parte da nomenclatura eu não entendia muito bem. Então, eu estava pesquisando uma forma de como entender mais sobre isso. Eu te encontrei no YouTube ou no Instagram, tinha algumas aulas gratuitas, fui assistindo, fui me interessando, e acho que veio mais nisso o PPA, veio mais de querer aprender como fazer pesquisa. E aí nisso eu engatei a parte de currículo, descobri que você fala muito sobre currículo e comecei a aprender um pouco mais sobre também. E assim, como foi tua decisão de entrar no PPA? Eu fiz o curso gratuito primeiro, e eu gostei muito, assim, nossa, vai ser mais um curso desses gratuitos que você faz online, não sei o quê, vamos ver.
fiz o primeiro, o segundo dia, tava adorando, fiz várias anotações, até hoje eu consulto as anotações do curso gratuito, pra você ter uma ideia. E aí chegou no último dia, você apresentou a proposta, eu falei, nossa, vale muito a pena, uma oferta muito boa de, tipo, de tempo, assim, de, você pode ter acesso por 2 anos na plataforma, isso era uma coisa que eu gostei muito, porque eu sabia que eu não ia conseguir dedicar, assim, 100% do meu tempo pro PPA. Então, foi quase imediato. Tu olhou, já tomou a decisão, vou entrar, comentou com seus pais, comentou com alguém mais, além do Guilherme? Comentei com os meninos ali da faculdade que também fazem, mas foi uma decisão muito minha, muito, muito rápida, assim, eu estava muito determinada em querer aprender o máximo possível. Não duvidou em nenhum momento, Olha, não? Acho que eu talvez tenha ficado com um pé atrás, mas foi tão pouco, eu gostei tanto do curso gratuito que eu acho que não. Não ficou com nenhum pé atrás, nem nada assim, será que vai valer a pena? Talvez um pouco de medo de não conseguir me dedicar o suficiente, ou então uma coisa que ficava na minha cabeça é assim, a faculdade é bem tradicional, tem um curso já bem estabelecido, tem uma pesquisa muito forte, inclusive, na minha faculdade, isso é uma coisa que eu não posso reclamar, tem muitos orientadores, muita disposição, então eu falava, putz, será que eu preciso investir nisso? Enfim, ficava com isso na cabeça, mas acabou que eu tomei a decisão super certa. Eu acho que a faculdade, ela me oferece muito, mas eu como aluna, eu senti que eu estava precisando de um apoio a mais que eu não estava conseguindo na faculdade. Então, acho que eu precisava de alguém para pegar na minha mão e me ensinar do básico mesmo. E aí, depois que eu adorei. Eu lembro que o módulo 1 foi disponibilizado na primeira semana, eu acabei em 2 dias. Você disponibiliza várias tabelas, várias coisas de organização, de cronograma, tabela de pontos, tabela disso, daquilo, já fui me organizando, fui me acertando, e aí fui dando sequência. Eu confesso que, assim, o começo do PPA eu estava mais engajada, só que depois vários compromissos foram surgindo, e é por isso que a janela de tempo de 2 anos de acesso à plataforma é tão bom, porque eu consegui me dedicar muito no começo, mas depois eu tive várias coisas da própria faculdade, fui fazer intercâmbio, então eu tive que parar um pouco a atenção ao PPA, mas eu consigo voltar agora tão facilmente quanto. Eu fui pra Hungria, pra IF. Sim, fui pra... Sério? Sim, 4 Ficou semanas quanto tempo lá? Pesquisa. Que legal! Nossa, e como é que foi essa tua experiência lá? Assim, não só de parte acadêmica, de você conhecer uma outra instituição, ver como eles funcionam. Eu fiquei no departamento de fisiologia lá, e eu já conheci o departamento de fisiologia da minha faculdade, então foi ótimo que eu consegui comparar. Mas só de você conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, que acho que esse é o foco, assim, a gente vai para esses intercâmbios, tipo, nossa, vou estudar, vou trabalhar. Claro, isso é uma grande parte, a gente tem uma experiência acadêmica maravilhosa, mas acho que o que a gente mais ganha é de conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, passear e realmente conviver com outras pessoas. Isso é o que a gente mais ganha, a parte acadêmica vem junto. E qual foi a principal diferença que tu viu, tipo assim, de lá pra cá e o sistema da universidade, da faculdade? Porque tu ficou na faculdade de medicina lá, não foi isso? Era uma curiosidade, eu fiquei numa universidade que era super antiga, era uma faculdade fundada em 1367, bem antiga, mas ela estava muito moderna, que foi muito legal de ver, super moderna, tudo super limpo, assim, bem, nossa, impecável a infraestrutura. Isso foi muito legal de ver, de comparar com a minha faculdade. Minha faculdade tem uma infraestrutura super bacana também, mas foi muito legal de comparar as diferenças mesmo, comparar as diferenças nos professores, em como você interage com os professores, a formalidade aqui no Brasil, assim, porque a gente é muito, muito próximo dos professores, pelo menos na minha faculdade a gente conversa de colega mesmo, eles já tratam a gente como colega de profissão, e lá eles são muito mais formais, a parte prática, eu estava na parte de pesquisa, mas eu tinha colegas que estavam na parte de estágio observacional, e eles conversavam sobre como não tinha muita prática, era muito mais observação. Aqui no Brasil a gente tem muita prática. Muito, sim. Eles não podem, inclusive. Na Europa, assim, se você vai fazer um estágio, é observacional. Se eles te deixam fazer alguma coisa, assim, vai ser no máximo um exame físico, mas participar de uma cirurgia, acho que é muito, muito difícil. Caramba, interessante de ver, né? Realmente aqui no Brasil, acho que a gente se forma com a mão mais paciente, né? E deixa eu te perguntar, quando você foi prestar e fazer essa vaga para a FMSA, você colocou seu currículo? Então, eu fui por vaga remanescente. Então, para quem não sabe, vaga remanescente, você não precisa dos pontos, mas se eu fosse prestar de novo, com certeza. É quem se inscreve primeiro. Exato, com certeza eu colocaria. Eu estava até olhando, porque agora o período de inscrições está aberto para intercâmbio, e eu estava até olhando
assim, de curiosidade para ver, meus pontos aumentaram. E falando dos teus pontos, quanto é que, tipo assim, antes do PPA e depois do PPA, o que é que tu já tem? Olha, principalmente publicações, assim, de resumo, foi o que eu fiz. Acho que foi a maior conquista que eu tive, foi aprender a fazer resumo, aprender primeiro o que é um resumo, eu nem sabia que era, que dava para você publicar em congressos. Eu era muito, muito leiga para essa parte, eu sabia que as pessoas levavam trabalhos para congressos e é isso, não sabia o que era, não sabia o que era o resumo, não sabia que você podia levar só um resumo e não levar um artigo. Por mim tinha que levar um artigo completo, então eu aprendi muito essa parte de resumos. A parte de artigos eu ainda não consegui publicar ainda, mas eu tô com planejamento e acho que é isso que eu mais ganhei. Mas de pontos, assim, eu tô com acho que 6 resumos publicados e eu vou apresentar alguns agora no congresso que vai ter. Eles foram publicados onde? Congresso nacional, internacional? Nacional. Eu tenho o primeiro desafio do resumo que teve pelo PPA, acho que foi em março. A gente publicou um resumo no Congresso Nacional de Parasitologia, online. Depois eu fiz com uma amiga, inclusive da faculdade, que não é do PPA, ela também que tinha interesse nessa parte de publicação, mas ela não entendia também como fazer. Eu falei, olha, eu já fiz a gente pode tentar fazer outro juntas, e eu fui ensinando ela com base no que eu sabia, e deu super certo. A gente fez apresentação oral no congresso, foi no Congresso Online de Saúde da Mulher, 2 apresentações orais. Logo apresentação oral. E agora, oi? Não, o que é muito legal, porque a apresentação oral você sabe que não é algo tão simples. Foi uma baita experiência para aprender mesmo como fazer, como montar uma apresentação, como montar um resumo. Acho que isso é o que mais importa, você ter essa experiência mesmo. E agora eu vou para o Congresso de Neurocirurgia, eu tô com 3 posters, mas um é relato de caso e os outros 2 são sobre anatomia e acessos. Mas caramba, que legal, porque assim, o Congresso de Neurocirurgia, você sabe que ele é bem chatinho para aceitar. Não sei se ele já é conhecido como ser um chato de aceitar trabalho científico. Então, de cara, todos os seus trabalhos foram muito bons, porque já foi uma apresentação oral e o outro já 3 acessos no Congresso de Neurocirurgia, isso já é, tipo, super relevante. E assim, o que é que desses trabalhos tu mais se orgulha hoje no teu currículo? Acho que só de ter aprendido a fazer, aprender do que eu tô falando é o que eu mais me orgulho. Assim, uma coisa que, por mais que eu não tivesse conseguido nenhuma publicação, não tivesse sido aceito em nada, acho que só, para mim, o conhecimento, entender do que as pessoas estão falando já me deixa muito feliz. Às vezes a gente está falando com outros colegas, outros professores, e aí às vezes eles estão falando, dá pra publicar tal coisa, e só de você entender do que ele tá falando, isso já para mim é a melhor coisa, porque às vezes falava e eu não entendia, não conseguia acompanhar. Ou então, às vezes, quando alguém fala alguma coisa, eu percebo que tá errado. Nossa! Tipo? Por exemplo, não precisa de aprovação do comitê de ética para levar trabalho de relato de caso para congresso, ou enfim. Já briguei com o professor por causa disso. Sério? Como é que foi? Mas, assim, eu tava insistindo sobre como é obrigatório, é uma coisa de respeito ao paciente, você fazer o TCLE. Eu já até tinha feito, porque o professor, ele deu o relato, ele me explicou o relato, eu escrevi a base, ele me largou, né? É assim que funciona com o orientador um pouco. Eles te dão o caso e falam, escreva. Aí eu escrevi o que eu sabia e eu montei o documento do TCLE e mandei para ele e para o residente aprovarem. Aí nisso eles tipo, como assim? Não precisam. Então me ignoraram a mensagem do TCLE. Eu falei, professor, precisava da sua assinatura, precisava do seu acesso lá na plataforma Brasil, a gente precisa preencher esse TCLE. Não precisa disso. Enfim. Ai, meu Deus, caramba. Mas tá bom, assim, igualmente você não teve essa orientação no início da faculdade, né? Ele também tem que entender que ele também talvez vem da faculdade mais tradicional zona e não teve essa orientação. A carta popular saiu em 2006. Então, quem se formou antes de 2006 provavelmente não tem conhecimento. Então, esse é um ponto também que vale a pena a gente ressaltar. Mas me diz uma coisa, com toda essa tua... se você não tivesse antes o conhecimento que teve no PPA, você teria feito isso que você fez, com pedido a ele só para mandar o relato e pronto? Eu teria pedido para ele mandar... Eu já tinha... Eu não entendi, desculpa. Não, porque assim, meio que eu tô entendendo que o professor tá te dando o tema e você fez. É um pouco assim... Assim, acho que eu tinha corrido atrás... Antes do PPA, eu tinha corrido atrás de trabalhos. Professores davam o tema e largavam igualmente, só que eu ficava perdida
perdida com a informação, não fazia nada, o trabalho morria, não ia para frente, o professor também não procurava, também tentava procurar e não dava muito certo, perguntava para outros alunos, e às vezes perguntava para alguns alunos que já sabiam muita coisa e que você perguntava e me sentia perdida. Por exemplo, eu não sabia fazer pesquisa em base de dados. Aí fui perguntar, tinha um trabalho de uma liga, fui perguntar para ele, nossa, onde que eu acho informações sobre isso? Aí nisso ele fala, mas você não sabe fazer pesquisa no PubMed? E eu assim, o que é PubMed? Meu Deus do céu, o que é isso? Informação, a gente fica muito, muito perdida. Mas eu acho que depois eu aprendi a correr atrás das coisas. Eu tive o básico para conseguir me virar. E aí, depois que... Então, tu entrou no PPA sem saber nada de pesquisa? Não. Eu sabia, assim, realmente nomes soltos. Eu acho que não é nem por falta de ensino. Eu acho que tem faculdades que não ensinam muito bem pesquisa. A minha ensina, a gente tem disciplina de metodologia, disciplina de estatística, de tudo. Eu acho que, às vezes, falta só uma insistência matéria, às vezes tem matéria que você, ou conteúdos assim, tipo epidemiologia, que você só aprende insistindo mesmo, vendo várias vezes, e maturidade mesmo. Acho que quando eu tive no primeiro ano, no primeiro bimestre da faculdade, eu não tinha maturidade ainda para entender os tipos de pesquisa, como conduzir a pesquisa, como pesquisar no PubMed. Então eu acho que era uma questão de maturidade minha, que eu não estava pronta para aprender ainda, e aí o PPA entrou na hora certa para pegar na minha mão e aprender. É o que tu falou. Coisa que eu gostei que você falou assim, não, que na faculdade você vira adulto, né? E quando você entra na faculdade de medicina, você quer muito ver o paciente logo. Tipo assim, quero entender o paciente, essa matéria aí eu não faz servir para ela, não, porque eu quero ver a matéria de tratar o paciente. Pelo menos eu era muito isso. Tipo assim, eu só queria ver aquela matéria que eu ia tratar o paciente. E aí você acaba que você tira realmente essas partes de você não dá valor às aulas. E até mesmo as aulas, elas acabam que, na maioria delas, pelo menos, eu vou falar da minha experiência, eu só tive a BNT. E, Júlia, depois que você entrou no PPA, você foi para a Hungria, não foi? Hungria, seu intercâmbio. E lá, fez diferença você ter participado do PPA em algum momento? Tem alguma história que assim, você fez? Nossa, não, lembrei do PPA. Acho que não teve um momento específico que eu lembrei, assim, do PPA, mas só de, por exemplo, deram alguns artigos de base pra gente ler. Então, acho que só de você aprender a ler, aprender a pesquisar, isso já ajuda. Não é uma coisa que eu penso, que eu linko diretamente com o PPA, não foi uma coisa que eu fazendo na hora eu lembrei, nossa, PPA. Mas eu acho que foi um conhecimento base que indiretamente acabou me ajudando lá. Entendi. E de uma certa forma, tu vê hoje o curso de medicina de uma forma diferente? Você entrou no quinto período, né? Você tá no sexto? Exato. Você entrou em janeiro, você tá no... E, tipo assim, tu conseguiu olhar para trás e assim, não, daqui para frente eu vou fazer de um jeito diferente. Eu aprendi sobre prioridades. Eu acho que a faculdade deve ser a nossa primeira prioridade, mas eu acho que depois disso, por exemplo, quero investir no meu currículo, acho que você tem que aprender a priorizar coisas importantes, às vezes fico correndo atrás de coisas que no fim não vão agregar nada, e eu acho que foi isso que eu aprendi, para eu poder otimizar meu tempo e fazer as coisas que realmente importavam para mim. Então, nesse momento quero priorizar o meu currículo, quero priorizar publicações científicas. Aprender a priorizar isso para poder depois ter mais tempo para mim também e não ficar me desgastando, porque, vamos ser sinceros, ninguém aguenta se dedicar 100% do tempo à faculdade. A gente quer um tempo fora, a gente quer fazer um esporte fora, a gente quer sair com nossos amigos fora da faculdade. Então, eu acho que isso é o que mais agrega, você saber priorizar e otimizar seu tempo para dedicar essa energia à faculdade e depois ter tempo de sobra para fazer outras coisas. Realmente, médico estudando de medicina também é gente. Acho que esquecem de dizer pra gente quando a gente tá na faculdade, né? Eu tinha um professor que me dizia assim, vocês fazem o quê das 10 horas da noite até as 6 da manhã? Eu dizia, rapaz, eu durmo. Mas deixa eu te dizer, hoje tem coisas que você olha tipo, pra trás e diz assim, eu não faria desse jeito. Alguma coisa, porque você tá no sexto período, então você tá na metade do curso. Então você tem daqui pra frente e você tem coisas que você olha pra trás e diz assim, não faria de jeito nenhum. Muitas coisas que eu olho assim de liga, ou então mesmo produções científicas que eu deveria ter corrido atrás antes, não corri, atividades extracurriculares, assim, isso falando exclusivamente da faculdade. Coisas que eu investi uma energia que eu hoje falo, nossa, acho que isso não me agregou muito. Um exemplo clássico, assim, liga acadêmica. Eu confesso que eu não gosto muito de ligas, eu não sou uma pessoa muito... Acho que é interessante, a gente entra na faculdade querendo essa prática, a parte prática é muito boa, mas eu sinto que às vezes as ligas acabam ficando muito na parte teórica. Então, a gente, pelo menos na minha faculdade, às vezes, liga acadêmica é assim, a gente tem aula o dia inteiro, e aí acaba a aula às 5 horas da tarde. Aí chega às 5h30, pessoal, deixamos marcado
aula teórica sobre AVC. E aí você já sai de um dia inteiro de aula teórica para depois ir para mais uma aula teórica. Então, essa metodologia eu nunca gostava muito. E aí acabava que eu ia, porque todo mundo fala, liga é importante, liga é legal, vamos na liga. E eu ficava lá mofando, não entendendo nada da aula de AVC. Então, eu acho que hoje eu pesquisaria mais, veria quais são minhas prioridades para não ficar lá buscando, perdendo tempo numa atividade que eu realmente não gosto, só tô fazendo por fazer. Nossa, isso é interessante, porque você é a primeira pessoa que fala pra mim que não gosta de liga. Acho que não é que eu não sério, gosto. É que a liga tem que ser muito bem estabelecida, organizada, tem que ter uma gestão boa, querer colocar a liga pra frente realmente, pra valer a pena. Hoje eu tô em ligas que são mais engajadas, eu aprendi a selecionar um pouco melhor e ver o que vale a pena. Mas até eu achar esse caminho um pouco difícil. Penasse, hein? E tipo assim, hoje, com relação à tua gestão do tempo, quanto é que tu dedica para o seu currículo e que você dedica para a faculdade de medicina? Você tem alguma quantidade de horas semanais? Minha faculdade é das 8 às 5, então tenho bastante tempo dedicado. Na faculdade a gente tem a hora de almoço, obviamente, mas depois eu também tenho tempo de estudo para provas e tudo mais. Mas acho que pro currículo, sim, não é tanto tempo quanto você acharia, assim, acho que 1 hora por semana. Ultimamente não tanto, porque voltou o semestre agora, eu tô meio bagunçada ainda na minha agenda, mas acho que por aí, essa média, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, por aí. Não, perfeito, sim, porque o que mais o pessoal me procura aqui no Instagram é tipo assim, Clara, eu não vou entrar no PPA, eu não vou participar e construir meu currículo agora, porque eu não tenho tempo na faculdade de medicina, minha faculdade é integral. E para você ter resultado no currículo, eu não vejo o pessoal do PPA gastando muito tempo. Eles gastam tempo com coisas estratégicas. Então, você ter falado 1 hora e pouco por semana é algo que é comum por aqui o pessoal me falar. Pô, é realmente o que eu esperaria de você dizer realmente que estava separando esse tempo, porque é algo comum. E deixa eu te perguntar assim, um ponto. Você acha que tem entrado no PPA sem saber nada de pesquisa te prejudicou de alguma certa forma nos grupos de publicação? Nossa, não, algo desse tipo? de forma alguma. Acho que eu entrei, quando eu entrei na turma de janeiro, eu acho que a maior parte das pessoas do primeiro desafio eram também iniciantes no PPA. Então acabou que todo mundo estava naquela leva de novatos calouros do PPA, mas não me prejudicou de forma alguma. A gente foi se descobrindo juntos, foi vendo as aulas juntos, um corrigindo o outro, isso deu super certo. Se para ter algum problema, não era nem isso, o problema é mais, você depende muito mais do engajamento das pessoas do seu grupo, do que da experiência. Você pode ter uma pessoa super experiente, que já publicou 5.000 artigos, mas que não está ajudando no grupo. É melhor você ter alguém que nunca fez nada. É verdade. Exato. E tá disposto a ajudar, né? Acho que esse é um ponto. Acho que eu sempre falei que é mais importante que você tenha interesse em aprender do que você já sabe ter o conhecimento. Sim, eu tive essa vivência muito grande. A gente tem um suporte tão grande, assim, eu lembro que, principalmente no começo, eu não sei se você lembra, mas eu mandava tanta dúvida lá no grupo de dúvidas, ficava mandando um monte, umas coisas super repetitivas, umas coisas que eu olho hoje e falo, nossa, perguntas até bobas, assim, mas que dúvida de iniciante, é normal, mas tava querendo aprender. Não, e você tá completamente certo. Tá completamente certo. E um ponto de curiosidade é que quem manda muita dúvida no grupo lá do Telegram, eu acabo decorando o nome e o sobrenome. Então, o teu nome eu sempre compro. Da Júlia Arcanjo, eu tenho um monte de nome que eu já sei. Eu digo, quem é? Aí, quando a gente tá falando aqui a gente tá no backstage, né? Tá falando, tem tal aluna que tá com tal dificuldade. Aí eu digo, eu acho que eu já respondi uma dúvida dela, que ela assim. Eu vou lá no grupo, eu digo, tá vendo? Era a dúvida dela. Que acaba. Teu nome e teu sobrenome eu já tenho decorado. É impressionante. Não, juro, é sério, é impressionante. Aí eu já vou aprendendo, decorando, e principalmente também quem liga a câmera nas aulas, eu já tô sabendo, já vou familiarizando, porque, enfim, quem tem mais contato com a gente é que eu consigo realmente acabar percebendo mais as necessidades e tudo mais. E, Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que teve pesquisa na sua faculdade, certo? E qual foi a diferença, principalmente, da pesquisa da tua faculdade para a pesquisa que você viu no PPA? Assim, qual foi a principal diferença de uma para outra? Tipo de estudo. Então, falando assim, minha faculdade, por exemplo, eu corri atrás para fazer pesquisa. Sempre eram pesquisas experimentais, pesquisas grandes, professores muito ambiciosos, revisões sistemáticas. E aí eu ficava completamente atordoada, assim, afogando, tipo, pelo amor de Deus, alguém me joga uma boia que eu não tô entendendo nada. Tô afogando aqui. E no PPA a gente começa com pesquisa simples. E isso foi revolucionário para mim, completamente revolucionário. Saber que você
pode fazer uma pesquisa assim, uma pesquisa com DataSUS e aprender a mexer na plataforma, aprender. Eu até brinco, assim, que não dá para começar a fazer uma revisão sistemática se você não sabe escrever uma introdução, você não sabe escrever uma metodologia. Então, acho que, assim, na minha faculdade, a gente, às vezes, os orientadores, professores, enfim, acabam se empolgando muito em um aluno interessado em fazer pesquisa, acabam pensando em projetos sensacionais, não me leva a mal, são projetos maravilhosos. Só que para um aluno que nunca fez nada, nunca abriu o PubMed, é muito difícil. Então, eu acho que essa foi uma diferença muito gritante para mim, poder começar com uma pesquisa básica. E deixa eu dizer uma coisa, você já teve cara que já bateu, assim, não bateu boca, mas assim, bateu de frente, você recebeu algum projeto seu que o professor pediu para fazer revisão sistemática, você fez assim, calma, não é tão assim. Sim, inclusive o mesmo professor, eu comentei que eu estava fazendo um trabalho de DataSUS para um congresso, e ele falou, ele começou, assim, a acabar com o trabalho, na frente de todo mundo, assim, foi bem triste, porque foi um dos primeiros trabalhos que eu estava desenvolvendo, foi um dos primeiros trabalhos que eu estava desenvolvendo com o PPA, comigo mesmo, assim, de aprender a escrever pesquisa. Eu estava super, super orgulhosa de ter conseguido escrever com uma linguagem científica, aprender a escrever, aprender a procurar as coisas, ler referências bibliográficas, eu estava mega feliz. E aí eu acabei comentando com ele que eu estava submetendo esse trabalho com o DataSUS no congresso, e o professor basicamente falou, nossa, esse trabalho, não faz isso, você tem que fazer revisões sistemáticas, tem que fazer trabalho de alto impacto, índice A1, tem que olhar no índice Qualis. E isso acabou comigo porque ele literalmente falou com as palavras, esse trabalho é um lixo, não faça trabalho lixo de epidemiológico. Eu lembro que... E deixa eu te perguntar, depois desse trabalho, foi parar onde? O trabalho, acabou que o trabalho foi recusado no congresso, mas eu fiz vários trabalhos parecidos com o DataSUS e foram aceitos. De neuro. Em qual congresso? Foi só você falar. Então, Não, foi só você falar do congresso de neuro, que é difícil de aceitar. Pois é, assim, é realmente complicado para aceitar. 3 trabalhos foram aprovados no congresso de neuro. Você acha mesmo que então, os trabalhos que foram aprovados, eles não foram com trabalhos de DataSUS, foram trabalhos de outras metodologias, um deles, por exemplo, é relato de caso, e 2 são sobre relações anatômicas, uma relação anatômica com clínica, basicamente. Então, a gente pegou peças anatômicas e relacionou a parte anatômica com a parte da clínica de um paciente, por exemplo. Mas tudo isso foi desenvolvido, assim, com o PPA depois, então nem impactou. E depois eu também consegui desenvolver pesquisas com DataSUS que foram aceitas em outros congressos. Então, só isso já... Entendi. Mas eu lembro do seu relato e eu lembro principalmente porque eu na realidade, me identifiquei com uma situação semelhante a essa que eu tive. No dia eu não falei para você, mas eu me identifiquei. Porque teve uma época, faz bons anos atrás, eu queria muito participar do congresso que é internacional de neurocirurgia, que aconteceu no Canadá. A gente botou na cabeça que queria participar desse congresso, todo mundo em conjunto botou na cabeça que queria participar. E aí, a gente fez, vamos pegar um relato de caso para enviar. E aí, na época, eu não tinha esse manejo, tudo que eu tenho hoje, eu não tinha essas ideias de fazer pesquisa epidemiológica e tudo mais. E aí eu lembro que quando a gente falou com o primeiro neurocirurgião, ele disse o seguinte, vocês estão querendo ir alto demais, enviar um relato de caso para um congresso desse, tipo, não vale a pena, vão investir o tempo em um negócio mais baixo, algo brasileiro e tudo mais. Olha isso, sério, me deu um ódio no coração tão grande, disse que ele falou, porque, tipo assim, ele não queria ajudar, ele não deu nenhuma orientação e, tipo, ele só, meio que fez igual o professor derrubou o trabalho que a gente queria fazer. Pois bem, no final das contas, a gente conseguiu o que a gente queria, enviou o relato e foi aprovado. Então, tipo assim, a gente estava no Congresso Internacional de Neurocirurgia lá no Canadá, o trabalho foi apresentado. Sensacional, acho que isso foi uma coisa que também PPA me ensinou, PPA me ensinou na faculdade, foi assim, de não depender dos professores e dos orientadores. Eu acho que criar meu próprio alicerce de conteúdo, meu próprio conhecimento e poder ficar em pé sozinha, sabe? Eu acho que às vezes na faculdade a gente fica muito dependente do conhecimento dos professores, conhecimento de outros alunos. Então o professor fala uma coisa sobre pesquisa, você abaixa a cabeça e segue. Não precisa de aprovação do comitê de ética para publicar relato de caso. Tá bom, não precisa de... Ou então, esse trabalho com DataSUS, trabalho epidemiológico não presta. Tá bom, trabalho com epidemiológico não presta. E aí, quando você aprende a avaliar as coisas por si próprio, isso te dá muita dependência, você percebe, tá bom,
isso não é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar, eu sei mais do que isso, eu sei meu tipo de trabalho, eu sei o tipo de coisa que eu gosto de fazer, e você cria independência mesmo. Você vai filtrando aquilo que vai entrando na sua cabeça, né? Isso é sensacional. Você achou legal muito ficar em pé sozinha e que linka muito com a tua frustração de perguntar no início do curso como é que eram as coisas, né? Isso realmente é algo que acontece pra caramba. Tipo, a gente fica frustrado porque não sabe. E é uma frustração que realmente bate porque você fica à mercê das opiniões de todo mundo e você espera uma luz vir, igual no ensino médio vinha, e que agora não tem mais. Exatamente. Eu tinha essa sensação. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu queria fazer um relato de casa, eu tive que descobrir como é que fazia um relato de casa olhando as referências de um livro de escrita científica. Eu disse assim, tem que ter alguma coisa. Aí eu fui ver no índice do livro e fui ver na do índice do livro, assim, foi uma coisa muito louca para começar a aprender. Mas, Júlia, tô falando aqui, eu vou colocar uma responsabilidade para você. Assim como você, tem algumas pessoas que estão em dúvida se entra no PPA, se não entra no PPA, e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu queria que você desse um conselho para uma pessoa que, assim como você, em algum momento ela estava em dúvida se entraria, se não entraria, se valeria a pena. Então aí eu queria que você explanasse um pouco. Para quem está em dúvida, eu acho que avaliar o quanto que você consegue ficar em pé sozinho, ter a sua própria independência, o quanto você consegue filtrar o que os outros falam sem baixar a cabeça. Se o professor falar para você, vamos fazer um trabalho de revisão sistemática, você nunca publicou nada, você consegue filtrar isso? Acho que avaliar quanto está o seu nível de independência. Se você é uma pessoa que ainda não tem tanta independência, o PPA vai agregar muito, muito, muito. Não é nem de independência, de conhecimento, de tudo. De, às vezes as pessoas estão falando de pesquisa do seu lado e você conseguir entender do que elas estão falando. Saber se uma pesquisa é boa ou não. Avaliar vários índices. Nossa, tantas coisas, saber ensinar para os outros. Acho que uma coisa que eu queria contar o tanto de vezes que eu conseguia falar com as minhas amigas de, tipo, coisas que elas não sabiam e eu ensinando para elas sobre pesquisa e elas, caraca, dá para fazer isso, eu não sabia. Acho que isso foi uma coisa maravilhosa. Sério, o que você ensinava para elas? Foi uma amiga minha que ela também tinha vontade de publicar, de fazer resumo, de levar trabalho para congresso, mas sempre ficava no plano das ideias. Eu falei, eu fiz você topa fazer outro? Eu tento te ajudar, a gente pega um orientador, a gente faz o trabalho base, eu te ajudo e a gente vai se ajudando. E saiu, e fizemos 2 apresentações orais e ela não sabia nada de pesquisa. Eu fui a mentora dela. Você mentorou ela depois de ter aprendido. Acho que foi de online da Saúde da Mulher. Inclusive, agora a gente quer puxar um artigo disso. Caramba, que legal. Sim. E é isso mesmo. E você sabe que o Google é esse. Nossa, fantástico. Fantástico mesmo. Nossa, e a sensação de tu ensinar para ela, hein? É maravilhoso, assim, de poder compartilhar o conhecimento e poder ajudar os outros. É para isso que a gente está na medicina, não só de ajudar como médico, mas ajudar os outros na parte educacional também é super importante. E você saber ensinar para os outros também, super habilidade. E é muito gratificante ver quando os outros estão tendo resultados, os outros estão começando a entender também. Essa minha amiga mesmo já está puxando outras pessoas para fazer o trabalho. Então, assim, foi uma coisa que eu comecei com ela e agora ela já está pesquisando congressos para ir, trabalho para fazer. Vira e mexe, eu vejo ela na aula, assim, no intervalo, abrindo DataSUS, procurando coisa de pesquisa, falando... Ela me manda mensagem, Ju, olha isso aqui que legal, dá pra puxar um artigo sobre isso, um trabalho sobre isso, tem uma lacuna aqui, nossa, seria muito legal. Então, eu criou um monstro de pesquisa. Muito bom, muito bom. E aí, às vezes, tu nem tá empolgada, ela faz bum. Nossa, isso é muito bom. Isso sim é um tipo de amizade pra ter por perto. E a gente vai se puxando e se criticando, muito bom. Nossa, sério. E isso que você falou, que é muito gratificante você ver as outras pessoas tendo resultado. Você não sabe quanto alegre no fundo do meu coração de ver quando você postou o post que os resumos foram publicados no grupo. Assim, nossa, é muito bom. De ser aceito, eu lembro até hoje, quando eu recebi mensagem do meu primeiro resumo ia ser publicado. Foi um momento muito feliz, porque desde o ensino médio eu queria fazer alguma coisa científica, eu queria escrever alguma coisa, e eu não sabia por onde ia, e chegou finalmente o 3º ano, o dia que eu recebi a mensagem que ia ser publicada, depois ver o meu nome lá nos anais, ver meu nome no certificado, muito, muito feliz. Qual foi a primeira coisa que tu fez quando recebeu o e-mail? Acho que eu gritei, tem uma publicação! Fiquei olhando assim... Meu Deus do céu! Não incrédula, mas assim, olhando e
pensando, acho que foi um momento retrospectivo de todo o trajeto que eu tive, de não saber nada para saber alguma coisa sobre pesquisa científica. E eu tô longe de saber tudo. Caramba, que legal. E quem foi a primeira pessoa que estava do meu lado? Ai, e ela disse ficou super feliz, ficou super orgulhosa. Acho que parabenizou, assim. Porque um negócio desse, pelo menos, sai pra jantar, pra comemorar. Merece uma janta pra comemorar. Eu comemoro tudo com comida. Sim, eu vou ter o congresso agora de neurocirurgia, inclusive vai ter apresentação. O que eu mais quero é sair depois para comemorar. Ei, filha, não é à toa não. Sim. 3 trabalhos no congresso de neurocirurgia. Você merece comemoração, e não é pouco. Dos posters lá no grupo do Telegram. Júlia, olha, eu adorei ter ouvido sua experiência, adorei saber que você realmente agora está ensinando outras pessoas, literalmente. Adoro ver suas conversas. Então, sempre me mantenha atualizado, tá bom? Eu acho que essa é a melhor parte do PPA, de eu realmente poder saber e acompanhar vocês e principalmente ter desse momento de vocês colocarem lá no grupo, para mim, assim, eu fico fantástico e realizada. E mais pode continuar. Eu ia falar que tem muito ainda para aprender, viu? Nossa, eu até hoje não terminei, inclusive, as aulas do PPA, mas eu estava até conversando com você sobre isso. Ele é um curso tão completo que é feito para você ir fazendo aos poucos e aprendendo aos poucos. E tem muito para aprender ainda, e até agora já aconteceu tudo isso. Imagino que tá por vir. Não, e deixa eu te dizer uma coisa, que eu atualizei todo o módulo 6 e o módulo 7. Então, assim, tem um módulo só de meta-análise. E vai ter um só para outros tipos de pesquisa. Então, assim, vale a pena você assistir. Sim. Vale a pena. Wait. Vai valer a pena. Só tá melhorando. Se antes era bom entrar no PPA, agora a ideia tem que entrar, nem cogitar. É meio que obrigado. Não tem que pensar. E outra coisa, assim, antes de eu mencionar aqui, é que às vezes o pessoal fica assim, cara, mas eu não assisti o PPA todo, eu não assisti a aula toda, e aí, como é que eu fico? Vou ficar sem ponto. Na realidade, o PPA ele não é feito para você assistir ele todo. Você vai assistir ele baseado nas necessidades que você for tendo. Tu não precisa ficar, não assisti todo. Não, calma, assiste. Fez rota de planejamento, o obrigatório é assistir o módulo 1. Fez o módulo 1, pronto. E aí tu vai assistir de acordo com o que você for precisando. A ideia é essa, tá bom? Então, Júlia, muito obrigada por ter topado participar comigo aqui. Eu fiquei super feliz quando tu topou. Te vejo lá no PPA. Tchau, tá bom? Um cheiro enorme.